Gente, boa noite, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu sou Henrique Caú, eu sou sócio da Start. Hoje, quem vai falar para vocês é o meu sócio, Gustavo. Vai falar sobre um assunto muito importante, que é muitos clientes procuram a gente para entender melhor esse tipo de investimento, que são os BDRs, né? Os Brazilian Depositary Receipts. O que é isso? E qual a melhor forma, quais as melhores oportunidades de investimento em BDR, tá? O Google vai dar um show. Antes que a gente comece a falar de BDR, eu queria rapidamente apresentar a Start Financial Solutions para vocês, tá? Que é uma empresa do Grupo Start, nasceu junto com a Start, mas vocês estão mais acostumados com a Start aí, né, que é a nossa empresa de investimentos. Então vamos rapidinho apresentar a Start FS. Então o corpo societário é o mesmo da Start FS, tá? Da Start AI, desculpa, é o mesmo corpo, tá? Inclusive, o primeiro nome ali é o meu, Henrique Caú, porque eu fico à frente da Start FS, é uma das minhas responsabilidades aqui junto ao grupo. E ela nasceu lá no início, quando a Start foi criada pelo Henrique, lá 4 anos atrás, pelo Henrique Zimmermann. Então, ela nasceu no intuito de educação financeira, de trazer mais informação para o investidor. Só que isso foi crescendo e hoje a Start FS opera nos seguintes braços, vamos dizer assim. Tá? Então, o primeiro braço é o braço de planejamento patrimonial, ou seja, a gente atua toda a parte de seguros, pessoa física, pessoa jurídica, previdência. Então, inclusive, a gente trouxe na semana passada o Fernando Brito para falar de economia tributária, né? Ele que é sócio da Globo, está lá no nosso canal do YouTube. Se você não segue a gente ainda lá no YouTube, dá uma olhada lá, tá? Tem muitas dicas boas ali, tanto de seguros quanto de previdência, tá bom? O outro braço da gente é negócios internacionais, ou seja, pouca gente sabe, mas a SXP já opera com todos os produtos de câmbio. Então, nós estamos falando de importação, exportação, remessa, qualquer produto de câmbio a gente já opera com sistemas mais rápidos e mais baratos. Como também a gente já faz operações offshore, então poucos sabem mais. A XP já tem escritório nos Estados Unidos, em Nova York, a XP tem escritório em Londres, a XP tem escritório em Genebra, na Suíça. Ou seja, aquele cliente que deseja conhecer melhor como investir offshore, a gente tem toda a estrutura para isso. Tá? Um outro braço é a parte de mercado de capitais, ou seja, nós estamos falando de fusões e aquisições, né? M&A, fundos de equity. Também estamos falando na parte de emissão de dívida, né? Ou seja, debentures, CRI, CRA. A gente tanto opera no buy side como no sell side. Inclusive, temos operações que já estamos intermediando aqui em Fortaleza. Tá bom? Um braço novo é o braço de crédito em empresas. Como assim novo, Caú? Já existe crédito para empresa há séculos. Nós estamos falando de um crédito de uma melhor maneira, sem intermediação bancária, direto do fundo de investimento para empresas. Termina sendo mais barato, mais rápido e menos burocrático. E, obviamente, o braço inicial, né? A Start FS começou nisso, que é o braço de educação. Que a gente quem já conhece a sede da Start sabe que a gente já fazia os nossos cursos presenciais lá. Inclusive, acabamos de fazer uma reforma, está quase tudo pronto, né? Parou por causa do isolamento, mas já com a nova sala de treinamentos, e rapidamente a gente adaptou para o modelo atual, e é por isso que nós estamos fazendo esses webinários, tá? Toda semana a gente está trazendo gente nova, assuntos novos, a pedidos de vocês. Isso, qual é o nosso objetivo? Mostrar para o nosso cliente que a gente não só cuida do patrimônio dele, nós somos um hub de soluções financeiras, onde, na hora que o nosso cliente tiver alguma necessidade, a gente vai poder atender. A gente está falando muito nisso, toda a apresentação, todo o webinar a gente está trazendo, que é muito importante nesse momento de pandemia. O melhor investimento atual é sim a solidariedade. A gente precisa estar mais próximo daqueles mais necessitados. Pensando nisso, a Start também está fazendo um pouquinho, está fazendo a sua parte. Tá? Desde abril, a gente está doando parte das nossas receitas para o projeto Ser Feliz, da obra Lumen. É uma obra muito legal, um trabalho muito sério que eles fazem com pessoas em vulnerabilidade social. Então, nós estamos falando de jovens, de idosos. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada nas redes sociais, eles têm páginas no Instagram, Projeto Ser Feliz, Obra Lumen.
Vocês vão ver que o trabalho deles é muito sério, muito legal. E aí, aproveito para convidar vocês para também, como pessoa física, fazerem suas doações, seja de tempo, seja de dinheiro, enfim, para ajudar essa obra tão legal, tá bom? Um último pedido, tá? O assessor que convidou vocês para estar aqui vai encaminhar para vocês, no final, uma pesquisa, tá? Essa pesquisa é simples, 2 minutinhos, não levam mais do que 2 minutos para você responder. Prometo, são 2 minutos. Só que para a gente é muito importante, porque ela direciona para a gente o que é que vocês querem, o que é que vocês estão precisando de informação. Se hoje a gente está trazendo essa webinar de BDR, é porque vários clientes para a gente trouxeram isso. Disse, olha, por que é que não fala de BDR? Então, tire um minutinho depois da palestra para responder, para a gente poder ter um feedback de vocês, tá? Eu passo a palavra agora, que vou parar meu compartilhamento. Eu quero passar a palavra agora ao Gustavo. Tenho certeza que ele vai trazer conteúdo de altíssimo nível para todo mundo, tá certo? Lembrando mais uma vez que essa palestra vai estar gravada, vai ser posta no nosso canal do YouTube, certo? youtube.com/startfs. Então, deu um probleminha, não deu para transmitir ao vivo, ok? Mas vamos gravar e vai estar disponível lá. Guga, meu amigo, é com você. Obrigado, Caio. Lembrando a todos que estão aí participando ao vivo com a gente, que vocês podem fazer perguntas, tá? Tem uma uma partezinha que é Q&A, aí que vocês podem fazer essa pergunta, que já vai bipar aqui na minha tela e aí eu já vou conseguir ver enquanto eu estou fazendo a apresentação. Tá certo? Perfeito. Obrigado, Guga. Eu tinha esquecido de falar isso. Pessoal, não façam perguntas no bate-papo. Utilizem a ferramenta do Q&A, porque facilita para o Gustavo. Aparece para ele a pergunta e não fica perdida lá na conversa do bate-papo, tá bom? Então vamos lá, gente. Investimento global em ações, tá certo? Nesse momento de pandemia, nesse momento tão delicado, né, da nossa sociedade, da nossa história, né, o Brasil tem se provado ainda mais complicado, né? Então, nós temos tido mais complicações além da nossa pandemia, com o presidente discordando do Congresso, que discorda do STF, todo mundo brigando. E isso traz um quê de insegurança a mais no Brasil, né? Então, o investimento global em ações, ele vem aí como uma alternativa, certo? Que cada vez mais vai se tornar presente na nossa vida. Não só em ações, mas logo, logo vão haver todos os tipos de investimento estrangeiro disponível na nossa bolsa, tá? Não só ações. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem, né? Qual a participação do Brasil no PIB mundial, tá, gente? A gente nunca para olhar e pensar com calma. Poxa, qual a relevância do Brasil no PIB mundial? Só se fala que o Brasil é a sexta economia, ou era, né? Oitava economia. E aí se fala que o PIB do Brasil é não sei quantos trilhões. Então só se fala do Brasil com grandes números, né? Mas a gente nunca olha diretamente qual a participação do Brasil no PIB mundial, tá? E essa figurinha aqui eu acho muito legal porque ela mostra justamente isso, tá? Mostra a participação de cada país no PIB mundial, tá, gente? Essa figurinha aí, ela é de 2019, tá? Então não conta, não tem a menor contagem aí de coronavírus, até porque a gente não sabe como é que vai ficar isso aí depois dessa pandemia. Mas a gente pode ver já claramente, né, que o PIB brasileiro hoje é 2% da economia mundial, tá? 2% da economia mundial, tá, gente? Ou seja, é um valor muito pequeno, tá? Ah, Gustavo, mas o Brasil é o maior produtor de commodities. Sim, numa área específica, o Brasil ele é dominante.
né? Nas commodities nós temos aí uma vantagem, né? Mas também é a única coisa que nós temos vantagem. Então, gente, quando a gente olha para o Brasil e vê que a gente tem uma economia de 2% do PIB, se a gente fecha os nossos olhos para o investimento nos outros países, no resto do mundo, nós estamos fechando 98% das oportunidades. Estamos nos concentrando em apenas 2% das oportunidades. E por que que isso acontece? Isso acontece porque o Brasil sempre foi um país muito fechado. E isso incluiu o mercado de capitais brasileiro, que sempre foi muito fechado, né? Até por haver um monopólio da Bovespa, né, que foi recentemente quebrado, ou seja, a partir de 2020 já é possível de verdade que uma nova bolsa abra no Brasil, né? Antes não era possível. Esse monopólio trouxe essa desvantagem, né? O investidor brasileiro nunca teve muito acesso ao mercado internacional, porque não havia interesse da Bovespa, né? Agora, com essa ameaça de uma concorrência, ela já começou a se mexer. Mas antes disso, né, vamos falar de outra coisa, né? A gente poderia pensar o seguinte: poxa, Gustavo, o Brasil é 2% do PIB do mundo, mas pelo menos o Brasil vai crescer, né? O Brasil vai superar esses 2% do PIB no mundo, né? Vamos ver algumas linhas de tendência. Os Estados Unidos, né, eles eram 40% do PIB do mundo em 1960, né? Ou seja, eles eram quase metade da economia mundial. Caíram para 26% na década de 80, subiram de novo para 34%, caíram de novo para 25%, subiram para 32% e mais recentemente ele está com 20% do PIB mundial, que é a menor taxa desde 1900 e bolinha e pouquinho, né? Ou seja, é muito baixo. Ou seja, o resto do mundo tem superado a economia americana, tem substituído a economia americana como principal fonte de geração de riqueza mundial, certo? Mas então o Brasil ele está ganhando participação, não é? Já que os Estados Unidos está perdendo. Bem, não é bem assim, tá, gente? De fato, o Brasil vinha ganhando muita participação e rápido no PIB mundial, desde os anos 1900, né? Ele saiu ali de pouco mais de 0,5% do PIB mundial e alcançou em 1977 ou então 1978 por aí, né? Ao final daquele milagre do crescimento econômico que a gente deve se lembrar dos livros de história, nós alcançamos aí 3,2%, 3,25% de crescimento de participação no PIB mundial, certo? Desde então, é só ladeira abaixo, tá? Naquela outra figurinha, tá, gente? Era o PIB de 2019 e aqui já tem uma projeção para 2022, mostrando o PIB brasileiro abaixo de 2%, sendo apenas 1,8% do PIB mundial, tá? O que leva a gente a ver que o Brasil, na verdade, ele está decrescendo em relação ao mundo desde 1978, que já vão aí 42 anos, tá, gente? 42 anos. Tivemos alguns pequenos lapsos de melhoria, certo? Mas foram muito rápidos. Foram lapsos muito rápidos e fomos rapidamente jogados de volta para a tendência decrescente, certo? O que significa, gente? Significa que o Brasil é 2% do PIB mundial e ele tem uma participação decrescente no PIB mundial. Então, a justificativa que nós teríamos para concentrar os investimentos dentro do Brasil, ela se esvai dentro desses dados, certo? E aí é onde a gente entra numa toada bem interessante, né?
A maioria dos economistas tem dito que agora nós vamos participar do século da Ásia, né? Esse século vai ser lembrado como o século em que os Estados Unidos deixou de ser a grande potência mundial e a Ásia passou a ser a grande potência mundial, né? A China liderando, é claro, mas toda a Ásia passa a ser o ponto principal da economia mundial, o que faz bastante sentido, já que lá é a maior população do mundo, né? E isso mostra também duas coisas muito interessantes. Primeiro, é um dado muito óbvio, né, que a gente já conhece há muito tempo, né? Mas é esse dado de que a China vem ganhando participação no PIB mundial, né, que é essa linhazinha azul, desde o, desde o começo dos anos 2000, vem ganhando uma velocidade grande, né? Ela saiu de apenas 40% do PIB mundial em 2000, né, para mais de 70, ou, perdão, gente, olhei errado aqui. Ela saiu de por volta de 4% do PIB mundial para mais de 18% do PIB mundial, certo? Só que ela também ganhou espaço em relação aos emergentes. Em relação aos países emergentes, em 95 ela representava 40% do PIB dos países emergentes. Ela cresceu, 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 cresceu e alcançou 70% do PIB dos países emergentes. Mas olha só que dado interessante. Desde 2015, ela parou de ganhar velocidade. Ô, Gustavo, quer dizer então que a China não é mais o motor de crescimento do mundo? Ela ainda é um motor de crescimento do mundo. Mas as outras economias asiáticas, como Índia, né, Indonésia, todas aquelas outras economias asiáticas que têm populações também muito grandes, além da própria economia africana e outros países mais pobres, inclusive alguns até da América do Sul, como Peru e Paraguai, esses países eles têm conseguido crescer tão rápido quanto a China a ponto de manter a participação dela estável. Então, o que acontece? Agora a China está crescendo tanto quanto o resto da Ásia, e a Ásia vai sim passar a ser aí a maior parte do mundo, tá? A previsão é que, graças a esse coronavírus, já em 2020, a economia asiática já passe o resto da economia mundial. E essa tendência continue, né? Ou seja, é uma tendência bem drástica, né? O século da Ásia, tá, gente? Então, claramente chama a atenção essa tendência, tá? Nós temos aqui nesse gráficozinho, né, a percentual de contribuição para o crescimento mundial, né? E nós podemos ver que todas as outras economias combinadas, Índia e Indonésia, né? Se você somar esses caras aqui, você vai ter aí um valor muito próximo da soma da China com dos Estados Unidos, né? Isso considerando 2019 um ano que a economia americana cresceu bastante. Então, nós temos aí que o foco do crescimento vai ser cada vez mais asiático e cada vez menos qualquer outro lugar, tá? Acredito que todos vocês tenham entendido, né, que a gente vai ter um PIB mundial sendo puxado pela Ásia e que, infelizmente, o Brasil vai cada vez mais perder, digamos assim, importância, né, no PIB mundial. Ah, Gustavo, isso pode mudar? Pode. Mas, infelizmente, né, até pela questão demográfica, né, se vocês forem analisar o número de filhos que cada mulher tem tido, está muito baixo no Brasil. O que isso vai tender a fazer com que a economia brasileira não cresça em número de habitantes. E isso sempre é um fator redutor de crescimento econômico no longo prazo, né? Então, o mais provável é que, mesmo que nós tenhamos uma súbita mudança para o desenvolvimento, isso não aconteça, não aconteça de maneira
sólida, né? Que seja mais um movimento de lapso, como a gente tem visto. Vamos mudar um pouco de assunto? Ok, já vi que o Brasil não vai crescer tanto, mas a gente tem muitas opções de empresas no Brasil que vão conseguir crescer bem mais do que o Brasil e se diferenciar. De fato, eu concordo, né? Nós sempre temos que separar a atuação das empresas brasileiras da atuação do Brasil, né? No meio desse caminho aí, de 78 para cá, muitas empresas brasileiras cresceram horrores, né? Como o próprio Itaú, que saiu de ser um banco pequeno para ser o maior banco do Brasil, né? Então, vários negócios, né, deram muito certo, né? Mais recentemente, lojas Renner, Magazine Luiza. Então, não é porque estão no Brasil que são negócios ruins. Entretanto, quantas opções nós temos hoje, né? Por que eu falo quantas opções? Porque quanto mais opções você tem, mais chance você tem de uma dessas opções ser uma grande, um grande achado, né? E aí é onde a gente chega nesse detalhe. O número de empresas na Bolsa é o menor desde 1996. Isso foi tirado em novembro de 2019. Então, isso faz 6 meses, tá, gente? Essa matéria. Gustavo, como assim? O que acontece, gente, é que na década de 80 havia um incentivo governamental para as empresas irem para a Bolsa, né? Desde então, o número de empresas tem caído com constância, né? Com exceção desse período aqui de fevereiro de 2006 até fevereiro de 2009, né, que houve uma alta aí na quantidade de empresas. Desde então, voltou a cair, né? Voltou a cair. Gustavo, quando é que isso vai mudar? Vinha mudando já em 2020, né? Vinha mudando, muitos IPOs. Se não tivesse vindo o coronavírus, esse gráfico provavelmente ia fazer uma nova curvatura para cima, né? Agora, não sabemos dizer quantas empresas novas entrariam, tá, gente? Agora, quantas empresas vocês acham que existem sendo negociadas em todas as bolsas do mundo? Essa é uma pergunta que tem alguma importância. Realmente a gente fica assim, poxa, quantas empresas são negociadas no mundo? É um negócio que a gente fica sem saber, né? Mas hoje são 630 mil empresas com ações negociadas em bolsa no mundo, certo? Isso joga o nosso percentual, né, para aproximadamente 0,5%, né? 0,5% não, 0,05%, né, das empresas do mundo. Então, se o nosso PIB é pequeno, as nossas empresas em bolsa, as oportunidades que nós temos em bolsa são menores ainda, né? São menores ainda. Isso mostra o quanto o nosso mercado é imaturo e o quanto ele ainda tende a crescer, tá? Outra coisa que chama muita atenção da Bolsa Brasileira. Quais são os setores mais fortes da economia brasileira, né, hoje? São os bancos e as commodities, né? Então, assim, é claro que nem bancos, nem commodities vão deixar de existir. Mas se a gente for pensar no futuro, vamos pensar para 20, 30 anos, a gente sabe, né, que não vão ser os bancos as principais empresas do mundo, nem empresas produtoras de commodities vão ser as principais empresas do mundo, tá, gente? Provavelmente outros setores entrarão, né, como o setor de saúde, setor de tecnologia, setor de educação, né? Então, setor logístico, né? Logística vai ser cada vez mais importante. Então, daqui a 30 anos, nós teremos um cenário em que, muito provavelmente, por que eu falo muito provavelmente? Porque é muito difícil da gente projetar o cenário com 100% de certeza, mas com muito provavelmente, as commodities e os grandes bancos não vão ser os setores mais fortes da economia mundial. Sendo que hoje, esses setores são os maiores pesos dentro da nossa bolsa. Então, quando o brasileiro vem investir na bolsa, ele é onde basicamente ele vai investir Banco do Brasil, Itaú, Vale, Petro, ou seja, setores obsoletos, tá, gente?
Isso quer dizer, Gustavo, que essas empresas não vão dar dinheiro, que elas vão quebrar? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que não é aí que vão haver as maiores oportunidades de crescimento. Ok, gente? Não é aí onde a gente vai conseguir gerar riqueza e gerar valor, tá? Mostrando um pouquinho a evolução, tá? Das empresas da Bolsa. Olha só que interessante. Em 1994, certo? Ou seja, 26 anos atrás, certo? Praticamente todas as maiores empresas do mundo, certo? Eram americanas. Você vê aqui a General Electric, era a maior empresa da época, depois a empresa de petróleo, a ExxonMobil, depois a Coca-Cola, o supermercado Walmart, né? A Merck, Procter Gamble, ou seja, praticamente todas americanas. E de tecnologia nós tínhamos aqui a IBM e a Microsoft, né? Tínhamos também seguradora, banco, petróleo de novo e mais umazinha de tecnologia. Em 2007, devido a toda a movimentação da China crescendo e arrastando o mundo junto com ela, nós tivemos o quê? Grandes empresas de commodities como as principais empresas do mundo, né? Em 2007 nós tínhamos PetroChina, ExxonMobil, depois General Electric, aí uma empresa de telefonia chinesa, a Microsoft como a primeira de tecnologia, né? Gazprom, né? E um banco chinês e várias outras, né? Só a Microsoft sozinha de tecnologia, tá? Com o arrefecimento do crescimento chinês, não vou nem dizer que ela parou de crescer, né? A demanda pelas commodities foi a oferta conseguiu suprir a demanda. Daí o preço não subiu tanto. E graças a isso nós temos essa situação atual. Um gráfico ainda dominado pelas empresas americanas, certo? Mas um gráfico praticamente de tecnologia, né? A primeira empresa que não é de tecnologia que está nesse gráfico é a Berkshire Hathaway, né? Que é a sexta colocada. Depois nós temos a Alibaba, que também é, Tencent também é, depois JP Morgan, Johnson Johnson. E aí começam algumas empresas sem ser de tecnologia. E nós temos o que de interessante? Apenas dois bancos, né? Só o JP Morgan e só o Bank of America, né? Então, em relação a 94, nós temos bem menos bancos que nós tínhamos. E em relação a 2007, pelo jeito aqui não tinha nenhum banco, né? Mas apenas dois bancos, né? Isso é uma situação que mostra que os bancos conseguiram, né, manter sua importância nesse período, mas são menos importantes do que muitas empresas de tecnologia, certo? Essa tendência que nós estamos tendo, tá, gente, mostra que o mercado de ações brasileiro tem 0,5% das opções de empresas do mundo. Desculpa, 0,05, né? Eu tinha corrigido. As empresas trabalham numa zona de baixo crescimento, ou seja, para as nossas empresas, né? Para lojas Renner, para a Magazine Luiza, para o Burger King Brasil, para a Movida, para as nossas empresas de crescimento, elas têm um desafio duplo, né? Elas têm que lidar com todos os problemas as dores do crescimento, né? E além disso, elas têm que lidar com o Brasil, que é um problema a mais para elas, né? E além disso, a maioria do nosso mercado de ações está focado em setores que tendem a ser menos importantes no futuro. Isso no caso dos bancos e das commodities, certo? Gustavo, no futuro o mundo vai ter muito mais habitantes e os commodities e bancos vão continuar indo bem. Pode ser que aconteça, mas não é isso que a gente está prevendo agora, tá? Tudo indica o contrário. Então, Gustavo, entendi. Mas onde que eu vou investir? Onde que eu vou colocar meu dinheiro, certo? Como que eu vou usar essa informação para diversificar minha carteira e aumentar a geração de valor que eu tenho nos meus investimentos, certo? Pela informação que a gente fez, a gente vai colocar o nosso dinheiro em empresas de tecnologia
ou empresas asiáticas, ou uma empresa de tecnologia asiática, né? Que aí seria o perfeito, né? Mas a gente não tem hoje no Brasil setor de tecnologia, certo? A gente tem um pouquinho, algumas empresas pequenas, né? Do setor de tecnologia, mas são poucas, né? E a maioria delas ainda não conseguiu ser disruptiva o bastante para chamar muita atenção, certo? Eu posso mandar meu dinheiro para uma corretora americana, né? Claro que eu posso mandar o meu dinheiro para uma corretora americana, mas o que me deixa mais chateado quando eu mando dinheiro para uma corretora americana é o câmbio, né? Eu fui dar uma olhada naquela corretora americana, acho que o nome é Avenue, e para mandar o dinheiro para lá, você tem que pagar o câmbio, né? E o câmbio, apesar deles não dizerem o preço do câmbio exatamente, é só você ver a diferença entre a cotação do dólar deles para a cotação do dólar comercial, na hora que vocês estiverem mandando. Vocês vão notar que tem aí uma diferença de por volta de 3%, né? Então, poxa, eu vou mandar meu dinheiro, pagar 3%, e caso eu venha precisar, eu tenho que pagar mais 3%, eu meio que começo já perdendo 6, né? Então, assim, eu tenho que deixar lá um dinheiro que eu não vou usar tão cedo. Se eu pretender usar algum dia, eu vou acabar tendo esse problema. De maneira a melhorar a eficiência dos investimentos em ativos internacionais, foram criadas as BDRs. O que são as BDRs? Tá? É uma maneira de você investir lá fora sem ter que mandar o seu dinheiro lá para fora. Tá? A sigla BDR significa Brazilian Depositary Receipts, certo? São recibos de que existem ações no seu nome, né, no mercado de origem. Pode ser o mercado americano, né? Então, por exemplo, se você compra um BDR aqui, uma ação da Google aqui na Bolsa Brasileira, automaticamente um banco americano compra uma ação da Google lá e coloca no nome do comprador brasileiro, certo? E é exatamente isso que garante que você tenha de verdade aquela ação americana, né? Da mesma maneira, nos Estados Unidos existem as ADRs, são as American Depositary Receipts, que agora eles não chamam mais assim, eles chamam de ADS, que é American Depositary Shares, tá? E lá tem ADS de todos os países. Lá você tem companhias chinesas, europeias, brasileiras, argentinas, todos os países do mundo querem acessar o mercado americano. Então existem muitas empresas de outros países que têm ações negociadas na Bolsa Americana, certo? E eles usam esse sistema lá, né? Lá, o americano não fica mandando dinheiro para outros países do mundo para investir fora, certo? Ele pode fazer isso, tá, gente? Ele não é proibido de fazer isso, pelo contrário. Mas ele não fica fazendo isso. Não tem vantagem se ele pode comprar diretamente lá na bolsa dele, né? Então, a ideia da BDR, né, é justamente facilitar esse processo. Nunca foi impossível você mandar dinheiro para fora e comprar, né? Mas ela facilita bastante o processo. Quais empresas eu posso investir, né? Primeiro que as BDRs elas foram autorizadas a existir em 2009, ou seja, é um processo recente, né? Da mesma maneira que os fundos imobiliários foram autorizados a investir em 94, demora-se um tempo para que as coisas aconteçam de verdade, né? Então, no começo, poucos BDRs eram negociados, demorou 5 anos para que 68 BDRs foram criados, certo? E hoje nós temos um total de 550 BDRs disponíveis para negociação, tá? Dentro desses BDRs, inclusive, desses 550, existem pelo menos uns 40 REITs, que são fundos imobiliários americanos, tá? Então, a gente tem aí uma gama de opções disponíveis, já disponível para um investimento estrangeiro, certo? Claro, não é a mesma quantidade de opções que você teria lá fora, mas é uma quantidade que eu considero suficiente para suprir a nossa necessidade de diversificação,
certo? Algumas empresas que podem ser compradas, tá, gente? Em BDRs, né? Uber, Spotify, Facebook, Apple, Nike, Google, Coca, Microsoft, todas essas empresas podem ser compradas em BDRs, certo? A Nike, inclusive, aí que fez uma jogada de marketing espetacular, lançando aquele documentário no Netflix sobre o Michael Jordan, né? Que fez as vendas do tênis Air Jordan multiplicarem várias vezes. Então, assim, são várias histórias de negócios que são muito ligadas ao nosso dia a dia, né? Quem hoje não escuta música no Spotify, né? Não pesquisa alguma coisa no Google. Então, essas são empresas conhecidas do nosso dia a dia. Mas existem muitas também que a gente não conhece, né? E aí é onde entram as empresas asiáticas, que eu havia falado, né? Nós temos muitas empresas asiáticas também disponíveis dentro dos BDRs, né? Nós temos o Baidu, que é uma espécie de Google chinês, nós temos a Alibaba, né? A JD.com, a NetEase, a Taiwan Manufacturing, certo? Ou seja, são grandes empresas. Todas essas empresas valem muito mais do que o Itaú, certo? Todas elas. E a maioria de nós nunca nem ouviu falar, né? Gustavo, quem é NetEase? O que é isso? Outro cliente veio me dizer outro dia que, poxa, me recomendaram comprar uma empresa que eu nunca ouvi falar, uma empresa de videogame, pequenininha. Aí eu fui mostrar para a pessoa que ela valia bem mais do que o Itaú, né? Então, assim, realmente é uma ignorância que nós temos em relação ao resto do mundo, por estarmos muito isolados, tá? Outro fator interessante das empresas americanas, tá? Que mesmo não sendo as empresas diretamente asiáticas, a maior parte delas tem o crescimento que vem de fora dos Estados Unidos. Então, mesmo elas sendo americanas, a parte delas que mais cresce é fora dos Estados Unidos, né? Então, isso é muito comum quando você vai ler os relatórios das empresas americanas, você vê que a maior parte do crescimento da empresa não vem dos Estados Unidos, vem de fora, né? Isso é uma coisa que também é muito mais difícil no Brasil. Você vê uma empresa que está crescendo muito fora do Brasil, né? Eu torço para o dia que isso venha a acontecer, né? Que uma Natura dessas vingue e comece a crescer bem muito fora do Brasil. Mas, infelizmente, só fora o caso da Natura, a gente tem alguns casos, tipo Itaú tentando comprar outros bancos menores na América do Sul, os frigoríficos compraram frigoríficos nos Estados Unidos, mas assim, são casos isolados e sempre assim pouco representativos, né? Então a gente tem que ter mais representatividade no resto do mundo, né? Mas infelizmente a gente não tem conseguido fazer isso. Já as empresas americanas conseguem, né? Aqui um gráficozinho do Netflix, nosso conhecido Netflix, certo? E mostra o que? Justamente o que eu estava tentando dizer. Em 2012, certo, gente? 8 anos atrás, o Netflix já tinha 25 milhões de usuários nos Estados Unidos, mas tinha apenas 2 milhões fora dele. Hoje, nós temos 58 milhões de usuários nos Estados Unidos, ou seja, um número bem pequeno perante o total, né? É menos de 50% do total de usuários do Netflix, sendo hoje 78 milhões fora dos Estados Unidos, né? Esse número que vai piorando a cada dia, né? Ou seja, cada vez menos os Estados Unidos vão fazendo parte do faturamento total do Netflix, certo? Então, existem aí, gente, inúmeros setores que nós não temos acesso hoje na Bolsa Brasileira, né? Então, não só uma questão de diversificação de país, né? Mas principalmente, eu acho que o principal para mim é a diversificação setorial, né? Então, além do setor de tecnologia, né, nós temos cinema, tá?
nós temos jogos eletrônicos, nós temos proprietárias de aviões, né, desenvolvedoras de remédios, empresas de produtos militares, né, fabricantes de carros. Rapaz, é tanta coisa que a gente não tem aqui, que existe lá fora, que chega a dar uma tristeza, certo? Então, chama a atenção, né? Chama a atenção. Por exemplo, lá eles têm um setor que é só de produtos odontológicos, né? Então, a gente tem uma empresa só que mexe com a odontologia na nossa bolsa, que é o Dr. Prev, mas ela é um plano de saúde, né? Então, assim, realmente é bem mais complexo, tá? Bem mais complexo. Aqui, gente, a gente vai falar um pouco sobre o retorno, tá? Eu sei que muita gente acha que as bolsas lá de fora não rendem tanto quanto a brasileira, mas na verdade elas rendem parecido, certo? Se você for ver a rentabilidade em reais, você vê que a maioria das bolsas, né, tem uma rentabilidade parecida com a rentabilidade brasileira, tá? Esse período aqui, se eu não me engano, passei um slide. Esse período aqui, se eu não me engano, foi de 2014 a 2019, certo? Foram 5 anos para trás, por isso que o CDI está tão alto aqui. Esquece esse CDI de 10%. Mas esse gráfico é interessante porque ele mostra para a gente que a Bolsa Brasileira rendeu parecido com as bolsas globais, mas com um nível de risco muito maior. E a média das bolsas globais rendeu muito parecido com a Bolsa Brasileira, só que com menos da metade do risco, né? Então, a gente tem que ter esse nível de consciência de que o risco, certo, da nossa bolsa é maior, né, apesar de render mais, e não, a volatilidade em si, em geral, não consegue ser compensada pelo tamanho do risco, tá? E aqui a gente vê a importância da diversificação, tá, gente? Nesse exemplo, a gente está vendo aqui as eleições de 2014, o rebaixamento de rate no Brasil em 2015, a greve dos caminhoneiros, tá? Em todos os casos foram momentos de estresse, certo? Dos mercados. Mas o que acontece? Fazendo uma simulação de que 20% da sua carteira estivesse em um portfólio de ações e renda fixa em dólar, né? Você teria tido aí uma situação muito mais tranquila do que se você tivesse só com a sua carteira local, tá, gente? Então, a diversificação da carteira internacional ajuda e muito. Eu nem preciso usar esse gráfico, né? Basta a gente dar uma olhadinha na situação das empresas americanas atuais, né? Se você for ver, o S&P 500 está muito próximo das máximas, enquanto a Bolsa Brasileira está lá penando, penando, penando. Então, esse ano, né, parece que foi a prova do que eu vinha falando, né, que a gente começou a dar essa palestra fisicamente no nosso escritório no final de 2019, quando o dólar ainda estava R$ 4. E a Bolsa Brasileira pareceu o melhor negócio do mundo. E eu comecei a falar no seguinte sentido. Gente, a gente nunca sabe para onde o dólar vai e a gente nunca sabe o que pode acontecer. E a prova foi justamente isso, né? Após essa queda maluca dos mercados, as empresas de tecnologia sobressaíram e conseguiram se recuperar de maneira muito mais rápida. E as empresas que não são de tecnologia, as empresas brasileiras têm sofrido bastante. As empresas chinesas sobressaíram e se recuperaram muito mais rápido. E as empresas de outros países, como da Europa e do Brasil, têm sofrido muito mais para se recuperar. Então, a tendência que havia de crescimento asiático e de tecnologia
ela, em vez dela perder a força com essa crise, muito pelo contrário, a tendência se exacerba e aumenta, certo? Então, essa tendência aumenta, tá? Até onde essa tendência vai aumentar, Gustavo? Não sei dizer, tá? Não sei dizer. O importante é saber isso, né? Acabei de mostrar que tendo um equilíbrio de carteira local com carteira global, você vai ter um risco muito menor final na sua carteira, tá? Ah, Gustavo, mas o dólar está muito alto, a 5,30. Eu não quero investir em BDRs com dólar 5,30. Gente, se eu pegar do lançamento do Plano Real para hoje, certo? E calcular a inflação, você vai ver que a inflação, que o dólar hoje seria R$ 5,24. Só corrigindo pela inflação, porque a inflação do Plano Real foi 424%, certo? Ah, Gustavo, mas nos Estados Unidos não teve inflação? Teve sim. A inflação americana no período foi 60%. Se eu pegar e fizer a transformação, o real de 95 hoje deveria custar R$ 3. Desculpa, o dólar que valia R$ 1,95, hoje ele deveria custar R$ 3,30, certo? Então, no meio desse período, né? Ele valia R$ 1,95. Ele foi a 4,50 lá em 2002, foi a 1,50 em 2011 e agora bateu quase R$ 6. Ou seja, o dólar teve grandes oscilações, certo? Grandes oscilações no período. Mas se você faz a desinflação, né, digamos assim, né, o dólar de 2002, que bateu 4,50, hoje ele equivaleria a quase R$ 9. Tudo bem que ele passou uma semana a 4,50, ele passou mais tempo ali, foi nos R$ 4, que equivaleriam hoje praticamente a 7,50, 7,80. Ou seja, o valor mais alto que o dólar já bateu é 7,50, 7,80. Não faz muito tempo que ele bateu, tá? E o valor mais baixo, aquele 1,50 que era o dólar daquela época, hoje, se a gente corrigir pela inflação, ele vai dar algo próximo a 2,50, né? Então a banda do dólar é muito grande. Então a gente não sabe para onde ela vai. A gente pode comprar hoje a 5,30 e o dólar ir para R$ 7. O importante é a gente estar diversificado. Já que a gente não sabe onde ele vai, a gente tem que se diversificar, né? A gente tem que ter um percentual da nossa carteira que não está exposto a um risco político Brasil, né? Que não está exposto a uma preocupação se vai sair um vídeo do Bolsonaro falando isso ou falando aquilo. Nós temos que ter um percentual da carteira fora do Brasil, até mesmo pelas oportunidades, tá, gente? Até mesmo pelas oportunidades, tá? Então, o dólar está alto? Até acho que 5,30 é um pouco alto. Mas se uma ação subir 100%, não interessa se o dólar está 5,30, R$ 4, R$ 6. Se a ação subir 100%, você vai ganhar dinheiro, não importa o valor do dólar agora. Com uma diferença, no meio do caminho, durante esse processo, todas as vezes que tiver estresse aqui, essa ação vai subir. Todas as vezes que aqui estiver muito bem, essa ação vai cair, ou pelo menos temporariamente. Em outras palavras, ela vai balancear a sua carteira, né? Então, a carteira internacional ela vai balancear a sua carteira, certo? Quem tivesse metade da sua carteira em ações internacionais não estaria perdendo dinheiro esse ano. Olha que coisa maluca. Assim, numa crise doida dessas, pessoa que tivesse 50% em ações de tecnologia americanas e tivesse 50% em ações brasileiras, hoje não estaria perdendo dinheiro, né? Em 2020, tá? Em 2020, 2019 teria ganho dinheiro, tá, gente? Ah, Gustavo, mas a bolsa americana está cara, se recuperou muito rápido. Gente, isso é uma discussão que a gente nunca vai chegar em canto nenhum. Eu vou ser muito sincero.
Depois da crise de 2008, né, foi 2009 o ano inteiro, 2010 o ano inteiro, 2011 o ano inteiro, todo mundo falando que as ações americanas estavam muito caras. Era o tempo todo. Eu lembro demais, em 2012 eu já estava na bolsa trabalhando, e eu lembro que os analistas eram unânimes em dizer que não era para botar dinheiro nas poucas BDRs que já haviam naquela época, né, que era meia dúzia, não era para colocar dinheiro porque a bolsa americana estava cara demais. Então, gente, isso é incrível, né? Se você tivesse comprado as ações da Netflix naquela época, você estaria milionário hoje com 10 mil reais. Então, a gente não pode ficar com esse pensamento de que a bolsa americana está cara, e sim procurar oportunidades, procurar empresas que tenham negócios sólidos, com ideias de crescimento interessante lá fora. E isso vai superar qualquer ideia de que a bolsa está cara, qualquer ideia de que a bolsa está nas máximas. Tá certo? Então, gente, outra coisa que eu acho interessante é que a bolsa brasileira, ela não é, apesar de muitos falarem, mais barata do que as ações americanas, tá? Você tem na bolsa uma divisão. As empresas que crescem, elas são mais caras do que as empresas que não crescem, tá? Então, no Brasil, por exemplo, nós temos alguns tipos de empresas que crescem, como Renner, Localiza, Magazine Luiza, Natura, tá? É, e, no, e nas nossas empresas de dividendos, nós temos, em geral, elétricas, bancos, algumas empresas de commodities, como a Vale, pode ser que venha a pagar bons dividendos, tá? Só o que acontece? As nossas empresas de crescimento negociam de 25 a 45 anos do lucro atual delas. Então, por exemplo, se hoje a Renner, se esse ano a Renner vai lucrar 1 bi, ela negocia a 35 bi de reais, né? Então, ela negocia 35 anos do lucro atual. Já um banco, como ele cresce pouco, ele vai negociar aí entre 6 e 13 anos. Então, por exemplo, um banco que lucra 1 bi, ele vai valer de 6 a 13 bilhões de reais, vai depender de várias situações, né? Se o banco é mais promissor do que outro e tudo mais. Então, é, por que o mercado faz isso? Porque quando a empresa cresce, né, obviamente, daqui a 5 anos, o lucro da loja de renda não vai ser mais 1 bi, vai ser 2. E daqui a 20 anos não vai ser 2 bi, vai ser 10. Então, o mercado põe um preço a mais nessas empresas, certo? A mesma coisa acontece lá fora, né? Só que as empresas que crescem lá fora, né, como Facebook, Alibaba, Activision, Google, as empresas de saúde, em geral, negociam a preços a anos de lucro mais baixos do que as brasileiras, né? Vocês terem uma ideia, o Facebook negocia a 20 vezes o lucro dele. Gente, o Facebook cresce 20% ao ano. Se isso fosse no Brasil, ele ia negociar 40 vezes o lucro dele, né? E da mesma forma lá, as empresas de dividendos, né, negociam mais baratas. Se você for pegar um banco ou uma seguradora, hoje elas estão negociando a 5 vezes o lucro, né? Os bancos e as seguradoras mais baratas, 5 anos de lucro, né? Então, em geral, a gente não tem uma situação em que as empresas americanas são mais caras que as empresas brasileiras, não, certo? Nós temos uma situação, sim, de que lá nós temos setores que nós não temos e, às vezes, que acessam mercados maiores do que os nossos. Então, em geral, se você me pergunta se eu quero comprar uma ação do Alibaba ou uma ação da Renner, eu vou de Alibaba, certo? Nada contra as lojas Renner. Eu acho ela uma empresa espetacular. Mas se eu for pensar as possibilidades de crescimento do Alibaba e as possibilidades de crescimento, eu sinto uma segurança muito maior na Alibaba, né? Eu sinto uma segurança muito maior. Enquanto na Renner, por mais que haja uma grande capacidade de crescimento, ela é uma empresa que vai
provavelmente ficar limitado ao Brasil, enquanto a Alibaba vai crescer no mundo todo, tá? Então, essa é a grande diferença, tá? Eu nem sei, na verdade, gente, isso é uma comparação para a gente pensar nas possibilidades que nós temos lá fora. Porque, na verdade, eu não faço ideia se o Alibaba vai crescer mais que a Rena. Isso é uma futurologia. Mas o que eu posso dizer é que nós temos histórias de crescimento a preços interessantes em mercados que a gente não tem exposição. Então, é cada vez mais essencial, né, para os investidores brasileiros terem exposição nesses mercados, para ficar protegido dos problemas do Brasil, né, e também para surfar ondas de crescimento que nós não temos surfado, né? Que é um exemplo, né, por exemplo, de empresa de pagamento de dividendos americana, por exemplo, a Ford. Como é, os carros não têm um mercado em crescimento, né? Todo o lucro dela ela distribui na forma de dividendos. A gente pode ver bem aqui que o dividend yield dela está na casa dos 7%, né? Então, se eu comprar ações da Ford hoje na Bolsa Brasileira, né, que existem BDRs da Ford, eu vou ter aí um yield de 7%, certo? Que é bem alto. Já se eu olhar a NetEase, tá? A NetEase é uma empresa de videogame chinesa, certo? Mas que além de videogames, tá, gente? Ela tem educação virtual, streaming de música, ela é uma empresa de tecnologia bem interessante. Ela negocia a preço-lucro de 20 vezes, tá? Enquanto se eu for pegar, por exemplo, uma Localiza, ela vai negociar a 30, 40 vezes o lucro, certo? Então, a gente vê essa diferença de preço, né? A gente vê que existem oportunidades interessantes lá fora, certo? Oportunidades que chamam a atenção, tá? Onde podemos consultar os fundamentos dos ativos BDRs, tá? Os fundamentos, né? No caso aqui que eu estou mostrando esse site, né? Esse site aqui é o Stockopedia, mas esse site aqui é pago. Mas no Finance .yahoo.com, certo? Você consegue botar aqui no chat, tá? Para quem quiser ver. Você pode verificar no finance.yahoo.com que as informações mais básicas vão ter de todas as empresas, tá? Como funciona o imposto de renda das BDRs? O cálculo do imposto de renda é igual das ações, tá, gente? Vai pagar 15% sobre os lucros, certo? É, sendo descontado caso você tenha prejuízo num mês, pode compensar no outro, né? O que é feito com os dividendos de ações negociadas com BDRs aqui? Na verdade, os dividendos são depositados na conta da XP, como os dividendos das ações normais, certo? Então, a empresa americana paga seus dividendos lá, transfere os dividendos para o Brasil. Existem alguns custos nessa transferência, tá, gente? A transferência internacional, né? Ela tem custos, então, em geral, varia aí de 3 a 5% os custos. E retirados-se os custos, o BDR cai, o dividendo cai na conta da XP aqui já em reais, já convertido em reais, certo? Imediatamente. Então, gente, o que eu queria falar era isso, certo? Nós temos assim uma infinidade de BDRs, certo? Como eu falei, 550 BDRs. A Bolsa Brasileira, ela está trabalhando aí para liberar também ETFs, tá? Liberar também bonds. Então, nós vamos ter cada vez mais opções internacionais aqui mesmo no Brasil, certo? Então, nós temos aí condições de ter um mercado cada vez mais desenvolvido, cada vez mais com mais opções e cada vez mais seguro, né? Onde a gente vai conseguir ter
uma diversificação efetiva, né? Qual é a diversificação efetiva? É aquela que, de fato, quando você sofre um estresse de mercado, uma parte da sua carteira protege, né? Uma parte da sua carteira vai na direção oposta e lhe traz uma renda quando você mais estava precisando, certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Achei que foram poucas perguntas. Não? Quando é assim é porque o conteúdo foi muito bem passado, amigo velho. Muito bom, foi excelente. Opa, aí ó, foi só eu pedir por pergunta, que o pessoal já veio. Vamos Vamos lá. lá. Elânio. É, o valor da cotação da BDR corresponde ao valor da mesma cota convertida em reais? Você quis dizer o valor da cotação da empresa americana, né? Algumas empresas, sim, tá? Algumas empresas, quando você compra uma BDR, você está comprando uma ação da empresa americana, certo? Outras empresas, como tem uma cotação em dólar muito alta, né, para não inviabilizar o investimento, quando você compra uma BDR, você compra uma fração de uma ação, né? É, então, vai depender de como foi feito esse trabalho do banco, né? Às vezes o banco que faz o market maker, né, que traz a BDR para cá e permite que a gente adquira as ações, ele prefere fracionar a ação para dar mais liquidez. Às vezes ele prefere simplificar, né, e transformar a ação diretamente, multiplicar o valor da ação pelo dólar, né? E pronto, acabou-se. Como é a questão tributária? E qual a vantagem em relação, por exemplo, ao IVVB11? O IVVB11 é um índice de PDRs, tá, gente? O IVVB11 ele nada mais é do que um conjunto de PDRs dentro de um fundo que paga uma pequena taxa de administração. A vantagem principal em relação ao IVVB11 é você poder escolher quais ações você quer comprar. No IVVB11 você não pode comprar, você compra todas, tá? Cada um com seu determinado peso, mas compra todas. Então, é, o IVVB11 ele não é uma diversificação, é como se você estivesse comprando o índice SP 500, né? Da mesma forma que o BOVA11 é como se você estivesse comprando o índice Bovespa, tá? Se você quer deixar só um pouquinho da sua carteira dentro das SP 500, é bem válido, né? Mas você perde a oportunidade de grandes ideias de investimento, como, por exemplo, teria sido Netflix, né? 8 anos atrás. Como, por exemplo, pode vir a ser essas empresas de videogame, como uma NetEase dessa para daqui a 10 anos, né? Então, essa que é a grande questão. É se você prefere um investimento passivo ou se você prefere escolher as ações que você está trabalhando. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, eu acho que é isso. Espera aí, poderia falar um pouco sobre a liquidez das BDRs. Gente, as BDRs, elas são providas de um market maker, né? O que é um market maker? É um robô que fica lá comprando e vendendo o tempo todo, certo? Então, mesmo não aparecendo liquidez, mesmo quando você vai digitar lá e diga assim, não houve negócios hoje, se você olhar o livro de ofertas, sempre vai ter um comprador e um vendedor, certo? Sempre vai ter comprador e vendedor das BDRs. Então, uma das vantagens da BDR é sempre ter essa liquidez, tá? Acho que eu respondi já. Nos REITs é a mesma coisa. Faltou os comentários sobre a questão tributária. É porque eu já tinha respondido a questão tributária numa outra pergunta, né? Que a questão tributária das BDRs é como se fosse a ação, certo? A declaração do imposto de renda das BDRs, ela é da mesma forma que acontece com as ações, certo? Dá para comprar pelo aplicativo da XP? Dá, certo? Só que para comprar BDRs, né, você tem que ser
pelo menos por enquanto, a CVM está pensando em baixar isso. Tá pensando, tem que ser investidor qualificado, certo? Então, se não for investidor qualificado, por enquanto, não dá para comprar. Quais os custos da operação e da custódia com as BDR? São exatamente os mesmos custos que você tem com as outras ações, certo? Exatamente, não tem nenhum custo a mais. Ok, gente? Agora eu estou me sentindo até um pouco melhor, que tiveram mais perguntas. Foi massa, Guga. Pessoal, mais alguma pergunta? Conseguimos aí, o Guga conseguiu tirar todas as dúvidas de vocês? Eu acredito que sim, hein, Guga? Gustavo, parabéns mais uma vez, meu amigo. Mais uma vez você traz um conteúdo de alto nível. Pessoal, tem gente vendo a gente no YouTube, a gente conseguiu ali do meio para o final, conseguir ainda transmitir. O pessoal que está vendo no YouTube, pegou para a metade, fiquem tranquilos. Está sendo gravado esse webinário, a gente vai editar e vai postar ele completinho lá no nosso canal. O pessoal que está no Zoom, que ainda não segue a gente no YouTube, youtube.com/startfs, se inscreve no canal, clica no sininho lá para receber as notificações, tá bom? Boa noite, Guga. Quer se despedir do Boa pessoal? noite, galera. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Um abraço, Caú. Valeu aí pela ajuda e pela companhia nessa apresentação. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Até logo. Boa noite.